Meus amigos e minhas amigas, bem-vindos a todos e a todas ao canal do Instituto de Economia da UFRJ. Eu sou Ronaldo Bicalho e esse é o Conversas sobre o Mundo Contemporâneo, uma mesa redonda que discute o que de mais importante está acontecendo no mundo. Nesse nosso programa de número 91, nós vamos conversar com vocês sobre Trump e as guerras comerciais. As primeiras medidas do novo governo americano apontam na direção do acirramento, do enfrentamento comercial, as chamadas guerras comerciais com outros países, em particular a China. Esse é um processo, um evento que não é nada novo. Você já teve coisas como essa, guerras comerciais antes entre países, e o que nós vamos conversar hoje com vocês é sobre as questões específicas do Trump, mas dentro desse contexto mais amplo das guerras comerciais. Como nascem essas guerras, quais são as consequências, quais são as implicações, como elas terminam. Então, esse é o tema do nosso Conversas sobre o Mundo Contemporâneo de hoje. Temos hoje a nossa mesa tradicional. Aqui temos o nosso grande Luiz Carlos Delorme Prado, Numa Mazati, Eduardo Basta. Obrigado a vocês três para mais, né, ter vindo aqui para mais uma rodada desse nosso Conversas. E hoje vamos direto ao assunto, né? Como o pessoal em casa está esperando. Vamos direto para o que interessa, começando com Luiz Carlos Delorme Prado. E antes do Pradinho começar a rolar essa bola, eu gostaria de lembrar para vocês que vocês podem ouvir esse programa no formato de podcast no canal IE-UFRJ. Canal IE-UFRJ, vocês encontram aí nos seus agregadores, nos seus players, nos seus tocadores de podcast. Pradinho, muito bem-vindo. Mais um prazer inenarrável tê-lo nessa mesa redonda. E, Prado, por favor, desenvolva aí o tema Trump e as guerras comerciais. Podemos começar. Afinal, Pradinho, o que são as tais das guerras comerciais? O Bicalho, eu vou começar esse nosso encontro hoje de uma maneira não muito comum, falando um pouquinho das aulas que nós damos aqui no Instituto de Economia. Um dos temas importantes de história econômica contemporânea do século XX são as guerras comerciais da década de 30, do período entre guerras. Porque nesse período entre guerras, depois da Grande Depressão de 1929, e até mesmo antes, mas principalmente depois da Grande Depressão, houve uma série de disputas e conflitos comerciais que provocaram um clima de muito acirramento nas relações entre os países, que contribuíram para o surgimento da Segunda Guerra Mundial. Claro, ela não decorreu só disso, mas esse foi um fator que contribuiu para as disputas dentro desse cenário. É, há um exemplo de um processo de guerra comercial, do início do processo de guerra comercial, foi uma tarifa de 1930 feito durante o governo Hoover, quando teve a Grande Depressão, surge ao final de 1929, né, para o nosso público que está ouvindo, é um período que cai as atividades econômicas enormemente, a grande desemprego nos Estados Unidos afetando o mundo todo. Então, naquela época, um governo republicano, os governos republicanos eram tradicionalmente os mais protecionistas, impõem uma pesada barreira contra o resto do mundo. Eles chamam tarifa Smoot-Hawley, mas na verdade é uma tarifa de 1930. O objetivo era puxar a economia americana, gerando um grande superávit comercial americano e reduzindo a importação do resto do mundo. Mas como os Estados Unidos é uma economia grande, o resultado desse processo é que, ao final, o seu déficit comercial aumentou, porque ele exportou, a crise afetou a Europa inteira, que acabou comprando muito menos dos Estados Unidos pelos próprios efeitos decorrentes dessa situação.
Nós podemos pegar nesse entre-guerra uma série de conflitos da Alemanha com a Polônia, em torno também de questões tarifárias, entre na Europa, entre Alemanha, a Inglaterra, você vai ter na época se usava a desvalorização como instrumento para tentar jogar o outro país na crise. Bem, por que que isso é importante? Porque no pós-guerra se tentou criar uma ordem internacional para se evitar isso. E os Estados Unidos teve um papel muito importante que foi justamente criar regras que impedissem esses problemas que durante os anos 30 foram muito complicados para as relações econômicas internacionais. Então, toda a construção do GATT, que é o primeiro acordo de tarifas e comércio, e depois o OMC, é de criar regras é, através dos quais os países não poderiam, de maneira meia assodada ou de maneira aleatória, impor custos aos outros países para receber determinadas vantagens. Bem, nós estamos vendo agora uma desmontagem desse processo e o ressurgimento de guerras comerciais num modelo muito parecido que aconteceu com os anos 30. A experiência dos anos 30 é que, ao final, ninguém ganhou. É, eu cito um outro trabalho muito interessante, foi escrito aí em 1920 por dois autores, Matthew Klein e Michael Petit. Michael Petit é professor da Universidade de Pequim, embora seja americano, e Matthew Klein é um americano. Escreveram um livro muito interessante, cujo nome é Guerras Comerciais são Guerras de Classe, onde eles mostram, de certa maneira, como as disputas em função de concentração de renda nos estados nacionais são muitas vezes se transformado ou acabam determinados políticos usando esse argumento de que os problemas domésticos são resultantes da ação de outros países, alimentando a possibilidade de fazer esse tipo de guerra comercial. Eu acho que nós vivemos um evento como esse. A concentração nos Estados Unidos nunca foi tão elevada, a concentração de renda. A situação na Europa, do próprio estado de bem-estar social, é uma situação de grande precariedade. A China vem crescendo, vem aumentando a sua importância no comércio global, outros países em desenvolvimento, dos BRICS, o próprio Brasil na área de agrobusiness vem crescendo, e é muito fácil no caso, um governo como o Trump, dizer o seguinte: a culpa dos nossos males é o resto do mundo, não os problemas das políticas neoliberais que eles fizeram, não a concentração enlouquecida, a situação de miséria americana não tem a ver com o que a China faz. Aliás, o crescimento da China aumenta a demanda de produtos americanos, né? É importante o nosso público entender também que, quando há um aumento de demanda, se todo mundo cresce, todo mundo, de alguma maneira, ganha nesse processo. Derrubar o crescimento de alguém não melhora a posição de um determinado país, necessariamente. Então, o que se trata é como se lidar com as questões de classe, de renda, de relações econômicas internacionais dentro desse processo. Bem, então, a meu juízo, nós estamos entrando num cenário de grande risco, um cenário onde, por um lado, parece que a estratégia do Trump é uma estratégia, nós estamos até conversando aqui um pouquinho antes do evento, de fazer uma confusão tremenda para depois pedir muito pouco. Esse tipo de estratégia, né, a extrema-direita usa. O Steve Bannon defendia isso, fazer inundar a imprensa com coisas absurdas, de tal maneira em que quem pensa que seria oposição ao governo não conseguiria se focar em coisa nenhuma. E, ao final, pedir quase nada. Isso aconteceu, por exemplo, no caso do Canadá e do México.
ele faz um barulho tremendo contra o México. Ao final, ele prorroga 30 dias, com o México se comprometendo a botar 10 mil policiais ou soldados na fronteira para aumentar o controle. Ah, mas você pega nos jornais, a mesma coisa ofereceu o México no governo Biden. Aliás, não foi nem 10 mil, se eu não me engano, foi 15 mil. E no Trump anterior foi a mesma coisa. Ele põe 10 mil, depois tira 10 mil. No caso do Canadá, nem isso. Então, ele fez, impondo, né, uma coisa gigantesca e suspende no outro dia, dá mais 30 dias. O que vai acontecer mais 30 dias, ninguém sabe. O fato é o seguinte: uma tarifa de 25%, como ele impôs, como é importante também o nosso público entender o que é uma cadeia produtiva. Para você ter um produto final, você tem que comprar vários produtos intermediários nesse processo. E no caso americano, esses produtos entram e saem da fronteira, vão para o Canadá, vão para o México, várias vezes. Então, uma tarifa de 25% não aumenta o preço final em 25%, pode aumentar muito mais. Então, haveria uma paralisia de várias cadeias produtivas na América do Norte. A economia americana seria profundamente afetada. Mas, de qualquer maneira, a confusão está feita, né? A irresponsabilidade está feita. Mas está sendo muito difícil a gente discernir exatamente quais são os objetivos finais de uma estratégia tão arriscada como o governo Trump está fazendo. Para começar, tá bom. Vamos rodar um pouquinho, depois nós voltamos nesses temas. Bastianzinho, eu vou colocar você aqui nessa roda, mas eu estava aqui, ia botar você na roda porque o Numazinho tinha saído para pegar o café, né? Já que o Numa voltou do café, volta para a ordem primeira. Numazinho, a questão aí das guerras comerciais, que é mais uma vista sempre como uma ameaça, né, ao comércio internacional, à economia mundial, enfim. E uma coisa que o pessoal tá comentando muito, né, nesses primeiros dias do governo Trump, uma das questões é essa questão das guerras comerciais, né? Até onde isso vai, Numazinho? Eu não vou me atrever a fazer previsões, né? Mas acho que o Luiz Carlos já colocou o cenário histórico, no qual se inscreve um pouco essa evolução das políticas comerciais a nível internacional. E, de fato, bom, ele enfatizou esse abandono, a priori, pelos Estados Unidos, que tinham sido o grande organizador depois da Segunda Guerra Mundial, de uma retomada do comércio internacional, querendo evitar as políticas protecionistas e o dumping, ou seja, a prática de exportação a preço abaixo do custo de produção por parte de muitos países no entreguerras, né? Então, é interessante observar que, na verdade, esse afastamento dos Estados Unidos em relação às práticas, vamos dizer, de que eles mesmos contribuíram a organizar dentro da Organização Mundial do Comércio, não é algo novo, tá? Se a gente for pensar os grandes acordos, como o Acordo Transpacífico, o Acordo Transatlântico, que foram puxados, né, pela administração Obama, já eram uma forma de fugir de uma multilateralidade. Porque os Estados Unidos, enquanto dominavam essa multilateralidade, de facto, dominavam o MC, o GATT antes dela, né? Os Estados Unidos realmente tinham interesse em manter esse sistema, mas do momento onde, de facto, eles não conseguem mais obter o que eles desejam, né? E, portanto, momento no qual os outros países, por exemplo, na OMC, começam a ganhar muitas causas, né? Isso a gente já evocou em programas passados, já não querem mais entrar nesse sistema. Aí a ideia de criar uma
acordos multilaterais, regionais, centrados nos Estados Unidos, como o Acordo Transpacífico no espaço do Pacífico e o Acordo Transatlântico, particularmente com as economias europeias, era uma forma de fugir. Porque mesmo assim, o Trump, no primeiro mandato dele, decidiu avançar nessa direção da imposição do, assim, dos interesses americanos ao promover o bilateralismo, ou seja, negociação de cara a cara com um país, tá? Enxergando isso como uma forma de poder impor da forma mais direta possível o poder americano, a simetria de poder favorável aos Estados Unidos em cima de outros países. E como tínhamos sublinhado no programa passado, de fato, essa imposição ela é mais imediata e mais fácil, por mais paradoxal que possa parecer, com países parceiros. Ou seja, com países com os quais existe uma proximidade geopolítica. Inclusive, o próprio The Economist fez um diagrama, né, mostrando a intensidade dos aumentos de tarifas planejados pelo Trump, pelo menos que anunciou desde sua eleição, né, não necessariamente aqueles que já foram postos em prática ou sobre os quais ele já recuou, no caso do Canadá e do México, mas todos, todos os elementos de guerra comercial, como já foi mencionado, que foram já evocados, já colocados pelo Trump. E o que a gente vê é que justamente são os países mais próximos, geopoliticamente, que pareceriam sofrer das tarifas mais altas. Por exemplo, a gente não falou no programa passado de Taiwan, mas o Trump já evocou a possibilidade de colocar uma tarifa de 100% em cima das importações de semicondutores em proveniência de Taiwan. Aí tem que entender também que essa colocação, por mais absurda que ela possa parecer, ela tem a ver também com uma questão estratégica. Porque se a gente for lembrar o programa do Biden, né, de luta contra a inflação, né, que, bom, na verdade, que foi, como a gente já falou em vários programas, um grande programa de política industrial, tinha dentro desse programa um Chip Act, ou seja, investimentos pesados com a ideia de reconstituir uma cadeia produtiva de chip, e não só de chip de altíssima tecnologia como NVIDIA, mas também chips, vamos dizer, de complexidade tecnológica intermediária nos Estados Unidos. Tá? Então, na verdade, sendo que tradicionalmente um grande fornecedor de chip vamos dizer, de complexidade tecnológica baixa ou intermediária, é justamente Taiwan. Ora, sabemos que Taiwan é um estado, vamos dizer que, enfim, aliás, cuja existência não é reconhecida por muitos países, né? Pelas contestações da China, que a gente conhece, e Taiwan se mantém por conta da ajuda militar, da presença militar, da aliança militar que tem com os Estados Unidos. Então é difícil pensar num país mais associado geopoliticamente com os Estados Unidos do que Taiwan, tá? Então isso mostra também que há, ao mesmo tempo, um discurso e provavelmente de alguma forma a tentativa de fazer algum tipo de política industrial. A grande dificuldade, por isso que eu não vou me atrever a fazer previsões, é saber o quanto é devido a uma estratégia, vamos dizer, de comunicação típica da extrema-direita, como já mencionou o Luiz Carlos, né? E o quanto se inseriria verdadeiramente numa lógica mais intrínseca, mais estrutural. Bom, como a gente já falou,
certamente os Estados Unidos querem reinaugurar, né, ou pelo menos aprofundar, né, a influência que eles exercem sobre os países parceiros. E isso, pelo menos na presidência do Trump, não vai ser feito através do soft power, ou não vai ser feito com um verniz mais simpático, entre aspas, como podia ter o Biden usar nas suas, vamos dizer, na sua comunicação, com os países parceiros, que não impediu que, bom, as medidas tomadas, eh, no Inflation Act, enfim, o conjunto de planos, representando mais de 3 trilhões de dólares que foram adotados em 2022, não impede que, bom, na prática, acabou, em certa medida, prejudicando as indústrias dos países parceiros, países mais próximos, aliados. Tá? Então, isso já existia. No caso do Trump, e provavelmente colocado de uma forma muito mais imediata, né, muito mais clara, essa estratégia. Tá? Aí a questão, obviamente, da posição do Trump, da adoção ou não dessas medidas, tem a ver também com elementos internos. Não tem, obviamente, pode ter uma parcela de estratégia, como colocou o Luiz Carlos, mas também não esqueçamos que as pressões internas, depois contra a adoção das tarifas em relação ao México e ao Canadá, lembrando que o México, já desde 2023, é o primeiro fornecedor internacional dos Estados Unidos. O Canadá em 2023 era o terceiro. Os dados que a gente tem para 2024, que ainda não são consolidados, não são definitivos, apontam que o Canadá ultrapassou a China como fornecedor dos Estados Unidos, portanto, que os dois principais países onde vêm as importações americanas são o Canadá e, em primeiro lugar, o México. E, obviamente, a pressão interna nos Estados Unidos, nos negócios, a reação que podia ser observada também na bolsa e nos diferentes segmentos dos mercados financeiros, mostram que não há uma receptividade muito grande em relação à adoção dessas medidas. Tá? Como colocou Luiz Carlos, muitas peças, componentes, chamados bens intermediários, são produzidos no Canadá e no México. Se a gente pegar o exemplo vamos dizer, da indústria industrial, uh, metal mecânico, e do setor industrial, talvez mais importante, em termos de emprego, em termos de peso, de faturamento, que o setor automobilístico, nesses dois setores, a gente tem um conteúdo importado na produção americana que é considerável. Esse conteúdo importado é constituído por grande parte, enfim, uma parte significativa e que foi crescente nos últimos anos, de peças e componentes justamente produzidas no Canadá e no México. Então, se a gente for olhar, por exemplo, bom, obviamente são projeções, né? Mas realizadas por várias consultorias da área justamente de automobilística, a gente observa que o aumento do preço médio dos carros, nos Estados Unidos ficaria entre 5% pelos mais otimistas e 15% pelos mais, entre aspas, pessimistas. Tá? Então seria, obviamente, um impacto muito grande. A meu ver, provavelmente abaixo da realidade, mas isso é outra questão, né? Então, a gente vê que o grande paradoxo disso é que, em setores fundamentais, e lembramos o peso que teve o setor automobilístico no surto inflacionário mais recente nos Estados Unidos, num setor tão simbólico também, ligado ao modo de consumo, ao modo de vida americano, como o setor automobilístico, o risco
político para o Trump grande, de ter de novo um surto inflacionário. Então tem que ver, sendo que ele se elegeu supostamente com a promessa de erradicar completamente a inflação, sendo que na prática ela tava, já tinha sido quase erradicada, né? No último ano, né? Mandato do Biden. Então, a gente vê que esse tipo de práticas, no caso dos Estados Unidos, elas são mais complicadas, porque você tem que ser capaz, assim, de garantir que você vai conseguir substituir, entre aspas, com a produção local, o que deixará de ser importado. E entrevistas que eu pude ler em vários órgãos de imprensa, que seja no próprio New York Times, no Le Monde, no Guardian, etc., vários veículos de imprensa, a gente tem as mesmas observações que voltam por parte de membros da indústria automobilística em particular, que, se isso for colocado em prática, o risco é de simplesmente que as fábricas desses setores, né, entram simplesmente em subutilização, que não vai ter mais peças, componentes para alimentar a produção, porque simplesmente não tem produtor nos Estados Unidos, tá? E é o choque de custo que isso representaria de continuar comprando com os fornecedores tradicionais, se, obviamente, essas tarifas fossem aplicadas, seria tal que, bom, isso criaria um problema comercial, uma dificuldade para poder vender a produção. Então, a gente vê que o tema é muito complexo. Não esqueçamos que, bom, de qualquer forma, não foi abandonado, né? Houve uma moratória, entre aspas, sobre a adoção dessas novas tarifas por um mês. Então, vamos ver o que vai acontecer, tá? Só queria acrescentar um último elemento e que, de novo, se a gente for olhar o que acontece nos Estados Unidos e na política, nessas duas primeiras semanas, vamos dizer, de governo Trump, há a parte também que já evocamos também em programas anteriores, ligada à política migratória, tá? E o fato de você expulsar os migrantes ilegais no território americano para seus países de origem. O problema é que essas pessoas, na sua imensa maioria, são também trabalhadores. Então, você são trabalhadores associados justamente a trabalhos, a setores intensivos em mão de obra, que seja setores de serviço, ou até construção civil, etc. Eh, Justamente as atividades produtivas que foram deslocadas, que foram relocalizadas no México em particular, são atividades intensivas em mão de obra. Então, se por acaso realmente o programa do Trump, o projeto do Trump fosse de ter uma relocalização para os Estados Unidos dessas atividades intensivas em mão de obra, e curioso que você justamente se livre, entre aspas, da parcela da população, enfim, da mão de obra, que seria mais propensa a aceitar remunerações, em geral baixas, associadas a essas atividades intensivas em mão de obra. Então, mais algo contraditório, um conjunto de contradições, tá? Baixanzinho, Baixa hoje, né, Baixa? Homenageando o Neymar. Baixa chegou hoje aqui na gravação de helicóptero também, né? Mostrando assim, a força do Conversas, né? Das a nossa gigantesca audiência, né? Tremei-vos, Anitta, e coisas É, desse tipo. Então, Baixa já gastando por conta, né, dos nossos patrocinadores, já chegou de helicóptero. Se cuida, olha, Neymar. Chupa, não é isso? é. Olha, Bica, naturalmente eu não cheguei de helicóptero, mas queria fazer uma observação aqui, tá? Pelo que eu estava olhando, a Vila Belmiro tem capacidade para 20 mil espectadores. É. A gente está batendo 16 mil no programa passado.
Ah, tu Então, acha que a gente enche uma Vila Belmiro, é isso? estamos quase enchendo a Vila Belmiro, Tá certo. entendeu? Sem Valeu. Neymar, Vai lá, Baixazinho. Alto Sem trabalho. patrocinador, né, Vasco? sem patrocinador, na Sem humildade, patrocinador. totalmente na humildade, né? Não, não, não. São várias É, da umidade. Baixazinho, vamos lá então. vamos lá, vamos lá. Essa Deixa eu, questão eu aí queria das, começar das chamando a guerras. atenção. Eu ia te perguntar uma é, coisa sobre inflação e guerras, mas eu sei que não, você nunca eu vou falar responde. sobre isso, eu vou Não, falar você sobre isso. vai. É a primeira vez no programa que eu faço uma pergunta e você me responde. Em 6 anos, cara. Esse é um momento importante. Então outra vez, só para eu só me sentir bem. Bastãozinha, qual é a relação que existe entre guerras comerciais e inflação? Tá bom, vai. Eu me senti Só bem. por isso eu não vou responder. É, Não, deixa eu começar falando uma outra coisa, eu vou terminar com esse ponto que você levantou, tá? É que a primeira observação que eu queria fazer diz respeito ao impacto, né, das tarifas na economia mundial. Porque uma elevação de tarifas, né, quer dizer, reduz o espaço para exportar, né, reduz as possibilidades de exportação. Isso vai impactar quem? Né? Isso, num primeiro olhar, isso impacta mais países que dependem muito das exportações. Tá? Não é um impacto homogêneo nos diferentes países. Tá? As exportações são um componente do produto interno bruto, tá? E há países em que as exportações respondem tem peso muito grande no produto interno bruto. Então, por exemplo, olhando dados do Banco Mundial, tá? A gente percebe que pequenas economias abertas, como a gente costuma falar no jargão dos economistas, são as mais impactadas quando há uma redução da possibilidade de exportar. Por exemplo, a Áustria, né? Ela quase 60%, as exportações de bens e serviços representam quase 60% do seu produto interno bruto. No caso da Bélgica, esse número é ainda maior, né? Chega a 84%. Então, quer dizer, há países que são extremamente afetados quando submetidos a tarifa de exportação. Isso tem um impacto muito grande na economia local. Os Estados Unidos, por exemplo, pensando agora em retaliações de elevações de tarifas em relação contra os Estados Unidos, né, que afetem os produtos norte-americanos, tá? Observa-se novamente com dados do Banco Mundial que as exportações de bens e serviços representam apenas 11%, tá, do produto interno bruto dos Estados Unidos. Então, num primeiro olhar, né, elevações de tarifas, tá, inclusive como resposta, como retaliação aos Estados Unidos, não tendem a impactar tanto a economia norte-americana, diferentemente do que acontece no caso de outras economias. E aqui só fazer uma breve observação. A Alemanha hoje, né, as exportações de bens e serviços representam 43,6% do produto interno bruto da Alemanha. Logo depois da reunificação, no começo dos anos 90, esse valor era de aproximadamente 20%, tá, na Alemanha. Então, quer dizer, houve, né, uma opção por um modelo de crescimento puxado pelas exportações, como a gente costuma falar, no caso alemão. E a Alemanha, na verdade, do ponto de vista de Europa, de União Europeia, é o principal alvo dos Estados Unidos, no caso de os Estados Unidos lançarem mão de tarifas contra o bloco. Mas voltando aos Estados Unidos, então, quer dizer, no primeiro olhar, mais do que para os Estados Unidos em particular, mais importante do que as exportações ou, eventualmente, um impacto negativo sobre a sua economia, no caso de outros países estarem impondo tarifas contra as exportações norte-americanas, é, é, no, ca- é, no, é olhando para as importações. Quer dizer, o problema estaria nas importações, como eu acho que vocês já destacaram, tá? Existem muitos componentes em determinados setores industriais dos Estados Unidos
que são importados. Então, isso coloca duas questões. Primeiro, se haveria capacidade interna nos Estados Unidos para suprir a demanda por esses componentes. Tá? Ou em quanto tempo isso seria possível. Tá? E o segundo ponto é qual será o impacto no preço desses componentes. O que significa, no caso de aumento do preço desses componentes, uma elevação dos custos, né, e um aumento dos custos de produção nos Estados Unidos e pressões inflacionárias. E isso bate junto com o outro aspecto que o Numa chamou atenção agora no final da fala dele, que é o fato de, na plataforma do Trump, ter um peso importante a expulsão de imigrantes ilegais. Tá? Então, se por um lado, tá, há um aumento, tende a haver um aumento do custo de produção, né, do ponto de vista do custo dos insumos industriais, há também uma pressão altista de custos, né, do ponto de vista dos custos da mão de obra, tá? Pela saída do mercado de trabalho de um conjunto grande de trabalhadores, em particular em alguns setores específicos. Tá? Então, quer dizer, é pressão de custos de insumos, custos trabalhistas, isso tudo gera pressões inflacionárias, tá? O que cria a contradição, né, com aquele outro elemento importante da plataforma econômica do Trump, que era debelar as pressões inflacionárias, ou seja, manter a inflação em patamares baixos. Então, com isso, eu queria fazer uma ponte com o programa da semana passada, com um elemento que foi discutido, né? Justamente num contexto de pressões inflacionárias, de pressões altistas nos custos e, portanto, pressões inflacionárias, por onde é possível reduzir os custos? Seria pelo lado da energia, da redução dos custos de energia, mas nas energias baseadas em combustíveis fósseis, que é onde os Estados Unidos são mais competitivos. Tá? Então, a questão energética talvez se coloque novamente, e ainda mais, né, em função desses outros elementos, as consequências, né, que outras medidas é, da plataforma trumpista podem provocar do ponto de vista da inflação. Então, a redução dos custos de energia seria o elemento compensatório, tá? E que talvez seja justamente a peça que faltava para fechar essa equação, tá? E eventualmente dirimir, né, dúvidas em si acerca das contradições desse projeto. Mas isso enfim, são elementos para a nossa reflexão, né? Para a nossa reflexão aqui e do público também, né? E vamos continuar batendo bola. Paradinho, você que pediu a palavra. Paradinho, você está mudo, que eu dei uma mutada nesse aqui. Em 2010, o Wall Street Journal, em dezembro de 1910, tem um artigo muito interessante que ele atribui ao Henry Kissinger, né, que foi secretário muito importante, ministro americano durante o período Nixon, depois Reagan, em vários momentos, segundo isso, o Kissinger teria falado que ser inimigo dos Estados Unidos é muito perigoso, mas ser amigo dos Estados Unidos é fatal. Eu concordo integralmente com o Numa quando ele fala o seguinte: olha, se eu tenho que impor perdas, é muito mais fácil impor perdas para quem depende de mim do que quem não depende tanto assim de mim. Quem depende mais dos Estados Unidos? Em primeiro lugar, o México e segundo, o Canadá. O México e o Canadá são economias cujo volume de exportação para os Estados Unidos é gigantesco, mais de 80% no caso do México, o Canadá um pouco menor. Se você pega a China,
que seria a principal a preocupação americana, a exportação da China para os Estados Unidos representa 14% das exportações chinesas. É muito, mas é pouco menos do que para a Europa e é menos do que para a ASEA, para os países do sudoeste da Ásia. Quer dizer, é uma situação ruim, mas não é uma situação absolutamente calamitosa no caso da China. Talvez seja um pouco mais problemático quando você pega o tipo de produtos que eles exportam. Eles exportam produtos que são, alguns deles, como telefones celulares, alguns tipos de equipamentos elétricos, cujo volume de importação americana é muito grande. Mas o que é curioso é quando os Estados Unidos aumenta as tarifas sobre a China, como já vem fazendo desde 2018, o que cresceu foi a exportação do Vietnã, que também aumentou muito a importação da China. Quer dizer, muitos produtos chegam aos Estados Unidos, que vêm da China, através de terceiros mercados. Então, a situação atual americana sugere que a sua estratégia vai ser partir para cima dos seus, entre aspas, aliados, né? Onde ele provavelmente consegue mais coisa. Tem outro indicador disso interessante, que é o Marco Rubio, o ministro, aliás, lá da Flórida, extrema-direita, que vem, inclusive, fazendo discursos muito duros com referência à América Latina. Ele deu recentemente uma entrevista dizendo que os Estados Unidos têm que reconhecer que nós não vivemos mais num mundo unipolar. Quer dizer, de certa maneira, ele se apresenta reconhecendo a China por razões econômicas, a Rússia por razões militares. Quer dizer, sugere o seguinte: na minha área, eu vou botar todo mundo em ordem unida, né? Não vou deixar, não vai ter colher de chá. É, onde tem poder, eu vou ser obrigado a negociar, porque a minha capacidade de impor uma agenda é muito limitada. Então, essa estratégia americana, que é uma estratégia de usar a hard power, não soft power, na sua área de influência, para, de alguma maneira, se reafirmar, ela tem algumas contradições, que eu acho que o Basta levantou muito bem isso. O Numa também falou. A primeira delas é que as produções não são mais nacionais, elas são, muitas vezes, de blocos mais amplos. Quer dizer, o fato de você deixar de importar alguns componentes importantes de produtos da indústria automobilística ou de indústria elétrica do Canadá ou do México não possibilitará aos Estados Unidos, no curto prazo, substituir essas importações. Na verdade, se essa fosse a política, você teria que fazer uma política industrial de médio e longo prazo. E, de alguma maneira, a contrapartida disso é que esses países, tanto o México quanto o Canadá, iam, de alguma maneira, procurar diversificar também o seu comércio exterior. Claro, porque na medida em que os Estados Unidos comprassem menos, eles iam procurar, de alguma maneira, diversificar as suas relações. No curto prazo, eu concordo com Baixa que o principal efeito pode ser aumentar dramaticamente o preço de alguns produtos. A questão dos imigrantes, Baixa, eu acho que tem algumas questões mais de curto prazo, curiosa, e ainda para mim uma incógnita. Por exemplo, em algumas colheitas, a maior parte das colheitas hoje são mecanizadas, então não tem mais aquela questão de precisar uma grande quantidade de imigrantes como era no passado. Mas algumas delas ainda têm um componente de mão de obra razoável. Então, como é que você vai fazer isso daí, na medida em que você joga uma política muito dura? Claro, isso vai ter um impacto grande no mercado de serviços, de restaurantes, bares, até no mercado de Uber, né, de táxi, transporte urbano. Talvez não seja tão importante do seu ponto de vista
da economia em geral, mas vai gerar alguns impactos localizados em alguma região. Agora, a perda do soft power americano tem implicações também econômicas, né? Acho que é muito difícil reverter a campanha que está sendo organizada no Canadá contra a compra de produtos americanos. Isso, obviamente, não vai afetar a economia americana, mas pode afetar determinados setores específicos. É interessante, né? A China impõe tarifas muito localizadas para os Estados Unidos, mas algumas delas sobre carros de grande potência, né? Aqueles SUVs e caminhonetes de grande potência. Quem é que faz isso? Os Estados Unidos. Em geral, quem consome esses produtos são uma boa parte deles são pessoas que votam no Trump, que gostam daqueles carrões, né? Isso, a China, ela impõe uma tarifa com referência a esses setores. Ela sinaliza que ela vai também criar dificuldade para exportação de determinados produtos sensíveis, em especial alguns minérios sensíveis. Aí vem o Trump, curiosamente, né, também numa relação de comércio e guerra, falando para lá na negociação com a Ucrânia de que vai condicionar parte do apoio dele à concessão de direitos de terras raras da Ucrânia. É, isso não era diferente com o governo Biden, só que não era tão explícito assim. É, a, o, essa forma um pouco mais grosseira, um pouco mais menos hipócrita até de procurar seus objetivos, tem como consequência a perda da capacidade do argumento ser na defesa de qualquer grande valor. O que traz, obviamente, a implicação de que eu só consigo obter vantagens com poder. Isso, como o poder americano vem se reduzindo e não crescendo, coloca os Estados Unidos numa situação difícil no médio e longo prazo. Então, a meu ver, a situação americana no curto prazo é o seguinte: como evitar, seja isso estratégia ou não, nós não estamos na cabeça do Trump nem do governo dele, nós não sabemos exatamente o que se passa. Se esse discurso é estratégia da extrema-direita, ele tem algum outro objetivo, ninguém sabe exatamente. Mas, de qualquer maneira, é um caminho perigoso. No mínimo, isso vai provocar uma confusão muito grande nas cadeias produtivas, né? Tudo bem, nós já saímos da pandemia já tem alguns anos, mas um cenário parecido com o da pandemia, de algumas complicações em cadeias produtivas, não me parece absurdo imaginar. Então, o primeiro problema dele no curto prazo é não desorganizar aquilo que ele quer organizar, a sua própria economia. A médio prazo, é como o resto do mundo vai reagir. Quer dizer, porque não é razoável imaginar que o mundo todo vai ficar parado. De alguma maneira, vai ter movimentos tectônicos, vai ter reações, as pessoas vão procurar se defender de alguma maneira. Para mim, a grande incógnita, e eu gostaria muito de ouvir o Numa, que conhece a Europa muito mais de qualquer um de nós, é o silêncio da Europa. Eu só vi a Europa se manifestar por uma razão política, que é essa história da região de Gaza, porque é uma coisa completamente absurda. Foi a primeira vez que esses países se manifestaram em alguma coisa. Mas, na questão comercial, nesses movimentos, o silêncio parece ser a principal situação. Então, não é muito claro qual será a estratégia europeia, porque, como a Europa apostava todas as suas fichas nos Estados Unidos, agora que os Estados Unidos virou um jogador meio enlouquecido, né? A gente sempre usa a metáfora daquele cachorro louco que sai latindo contra todo mundo, correndo atrás do carro para morder a roda, fazendo qualquer coisa. No caso americano, é um cachorro bem mais poderoso, ele é capaz de fazer um estrago considerável. Mas nessa imprevisibilidade, qual será a resposta da Europa, né? A América Latina vai ter muita dificuldade,
né? As reações vão ser diferentes. Nós estamos mais longe. Até agora parece que o governo Trump não está muito afim de criar grandes problemas com a gente. Ele está mais preocupado que quem tem mais comércio com eles, até porque o Brasil tem um superávit, tem um déficit com os Estados Unidos. Tudo indica que esse não é, pelo menos no momento, uma questão prioritária. Agora, com a Europa, é possível que você aumente o potencial de problemas nas negociações comerciais. Como é que a Europa vai responder? Quer dizer, como é que cada um desses atores vai responder? A China, nós temos ideia que ela vai tentar negociar e provavelmente eles vão negociar com a China e, de alguma maneira, o jogo vai prosseguir mais duro, mas vai prosseguir. Pelo menos a sinalização até agora é essa. A Austrália, que era um aliado muito grande, o Japão, o que, que eles vão fazer? É difícil saber. Mas a Austrália também, os interesses com a China são muito fortes. Então, eu não acho absurdo imaginar que a Austrália vai se afastar um pouco dos Estados Unidos e vai se aproximar um pouco mais com a China nessa circunstância. O Japão, para mim, é uma incógnita absoluta. O que, que vai acontecer? Na África, para mim, o jogo já está jogado. Quer dizer, a África vai se afastando lentamente da África subsaariana na Europa e vai aumentando a influência chinesa, e algumas outras coisas. Agora, aqui na América Latina, o Panamá já teve que abrir mão da sua estratégia de trazer investimentos chineses para o canal, né? O Brasil, nesse sentido, foi muito mais inteligente que ele não entrou no acordo de rota da seda, né? Ele se coloca e vamos negociar caso a caso, mas o Panamá tinha entrado. Então, ele abriu mão agora na visita do Rubio ao Panamá. Então, a minha incógnita é a minha dúvida, o que vai acontecer nos próximos passos? Eu acho que cada semana agora os acontecimentos vão se acelerar muito. Nós vamos ter ideia um pouquinho para onde vai essas disputas. Numa, acho que colocaram umas questões para você. É, Bom, Ahm, então, falando um pouquinho mais sobre a questão dos Estados Unidos, antes de passar a questão mais da resposta ou da ausência de resposta da Europa. A gente tem que pensar que, se a gente for olhar a estrutura de custo industrial, tá, a gente vê que o peso da energia elétrica, da energia, do custo da energia, é muito variável de uma produção para outra, tá? Então, realmente, não dá para colocar uma média, a faixa iria de 2 e poucos% até quase 8% para certas indústrias mais consumidoras de energia, tá? Então, em si, o barateamento, né, relativo do custo da energia nos Estados Unidos, que a gente observa, de fato, em relação a muitos países, né, ele não é necessariamente definidor de uma retomada, né, da indústria americana, pelo menos da capacidade de relocalizar indústrias que tinham sido, uh, vamos dizer, relocalizadas para outras regiões, tá? Um exemplo disso, por exemplo, a Itália, no caso da Europa. A Itália é o país da Europa, acho que o segundo país com energia mais cara da Europa. Isso não impede que seja a segunda potência industrial europeia. A França, por exemplo, um dos países com menor energia na Europa e perdeu comparativamente muito peso, na produção industrial europeia, em termos tanto de parcela do PIB, parcela da mão de obra total, comparado com a Itália. Então, não é um critério único. E a gente tem que pensar também que esse processo de relocalização produtiva, que foi muito acentuado, na verdade, a partir da chegada do Reagan ao poder, e com justamente as reformas
neoliberais que foram adotados na década de 80, ele se inseria num processo de esvaziamento do poder de barganha nos trabalhadores. A gente olha o conflito distributivo, ou seja, a capacidade de negociação dos trabalhadores nos Estados Unidos, ela foi consideravelmente reduzida depois, desde a década de 80. Obviamente, teve o episódio famoso, né, da greve em 82 dos controladores de voo, né, que foi quebrado, que tinha um dos sindicatos mais mobilizados e que atuava num setor absolutamente crucial, né, nos Estados Unidos, mas que foi quebrado justamente pelo Reagan, como alguns anos depois, né, será o caso também no Reino Unido com os mineiros e com a Thatcher. Bom, e nesse processo de esvaziamento do poder de barganha dos trabalhadores, obviamente que a relocalização produtiva das atividades mais intensivas em mão de obra, que foi promovida a partir da década de 80, tem um papel fundamental. Tá? E isso claramente participou ao enfraquecimento do poder de barganha dos trabalhadores. Aí toda a questão que se coloca com. E aí, obviamente, você vai também mitigando, como já foi evocado no programa, os efeitos distributivos recessivos, né, que foram observados desde então, ou seja, com uma estagnação, inclusive em certos períodos, uma queda dos salários em termos reais, ou seja, dos salários descontando a inflação, por um barateamento de uma série de bens que a gente chama de, em particular, de bens de consumo duráveis, né? Os produtos eletrônicos, até os próprios automóveis, porque você vai ter, justamente, ao produzir peças e componentes em países com um custo de produção bem reduzido, você consegue também baratear, baixar o que a gente chama do preço relativo, né, desses bens, bens de linha branca, eletrônicos, automóveis, em relação a outras categorias de bens, bom, que são mais difíceis, né, vamos dizer, cuja produção é mais difícil relocalizar, né, será a construção civil, por exemplo. Em geral, você tem um conteúdo importado muito reduzido, tá? Então, na verdade, ao relocalizar, repatriar para os Estados Unidos, tentar repatriar, pelo menos supostamente no discurso, essas atividades, vai se colocar essa questão. Tá? Então, o professor Bastian já falou da questão justamente, bom, eu já tinha evocado na minha primeira fala, a questão também de não ter mais esse reservatório de mão de obra que é representado pelos migrantes em situação irregular, né, em situação não ilegal, né, mas você vai ter esse problema. Aí, não sei, é difícil enxergar exatamente o que pode ser feito, mas, de fato, uma prévia que a gente pode ter tido, inclusive através do discurso até de representantes da Silicon Valley, numa linha bem libertariana, né, seria um choque ainda maior no mercado de trabalho sobre os trabalhadores. Porque você tem tido vários pronunciamentos de dirigentes de empresa que justamente falavam de mudanças na gestão dos trabalhadores. Você tem, por exemplo, uma questão que é bastante pregnante na evolução do mercado do trabalho americano, enfim, mas não do mercado de trabalho, né, mas da vida dos trabalhadores americanos, né, daqueles que trabalham em particular em escritórios, né, e que, por exemplo, o trabalho realizado Remoto. em remoto, isso, exatamente, é o home office, né, o trabalho remoto, por exemplo, tem sido cada vez mais reduzido, né? Inclusive muitas empresas, bom, como em muitos casos o Musk foi precursor nisso, proibiu, né, o trabalho remoto, e você tem um recuo enorme, tá, do trabalho remoto.
Então você vê que também pode ter um novo choque, entre aspas, né, sobre os trabalhadores, incluindo certas categorias mais favorecidas, tradicionalmente. Pode ser, pode ser. Mas isso vai em contradição com justamente com uma retomada do poder de barganha dos trabalhadores que tinha sido observada durante o governo do Biden. Não esqueçamos, né, que durante o governo de Biden, por exemplo, os trabalhadores do setor automobilístico conseguiram um aumento muito expressivo, quase 30% de aumento, né? Algo que nunca tinha acontecido desde a década de 70. Algo parecido também foi observado em muitos outros setores, particularmente da indústria, mas não só. A gente viu, por exemplo, sindicatos se formarem, se constituírem, empresas, os setores, por exemplo, de comércio, de varejo, né, que tradicionalmente tinham quase que se livrado, entre aspas, dos sindicatos. Então, a gente pode observar no- nesses tempos a vir, né, justamente uma tentativa, atrás desse discurso meio anárquico do Trump, uma tentativa justamente de reenquadrar esse início de reconstituição de um poder de barganha, de uma maior sindicalização que foi observada durante o Biden. Tá? Então, atrás de tudo que vamos dizer, do verniz, folclórico às vezes, dos pronunciamentos do Trump, etc., tem que olhar os fatos, tá? Tem que olhar o que acontece. E claramente você tem, de facto, um medo, entre aspas, do mundo empresarial, dos capitalistas americanos, em relação a essa retomada de poder de barganha dos trabalhadores. Aí você pode imaginar que naquela confusão toda, você possa ter, junto com a relocalização de certas atividades, junto com o desenvolvimento de novos setores, também uma tentativa de enquadrar mais os trabalhadores. Mas, de novo, a gente é meio um paradoxo, tá? Porque você vai, supostamente, bom, se você vai reconstituindo setores ainda por cima que são propensos, que são unge a organização dos trabalhadores é mais fácil, porque, bom, sei lá, se você é entregador para uma empresa sei lá, pela Amazon, para uma empresa desse tipo, bom, a sindicalização é mais complicado do que quando você está numa fábrica. Não esqueçamos que, bom, os sindicatos nasceram nas fábricas. Por definição, um lugar que vai reunir no mesmo espaço muitos trabalhadores é um lugar onde é mais fácil justamente a organização sindical e a mobilização sindical, tá? Aí não sei, a gente está falando de coisa imediata. É óbvio que com o avanço da automatização, você tem hoje em dia nos lugares de produção, nas fábricas, uma presença cada vez menor do trabalhador, mas ainda tem trabalhadores, tá? Não tem. Então, é difícil, são mais perguntas que se abrem, são mais paradoxos novos que surgem, né, em relação a essa estratégia, mas veremos. Bom, em relação à Europa, aí o caso da Europa é curioso, porque como apontou o professor Bastian, os países europeus são países, particularmente os menores deles, né? Ele citou a Bélgica, a Áustria, os Países Baixos, etc., né? São economias tradicionalmente muito abertas, tá? Então, se a gente olha a corrente comercial, ou seja, a soma das exportações mais as importações sobre o PIB desses países, é altíssima. Muitas vezes superior, inclusive bem superior a 100%. Se você pegar um país como a Bélgica, você vai chegar a quase 160%, tá? Bom, no caso da Europa, tem que lembrar que mais de 80% do comércio
internacional dos países da União Europeia e realizado entre países membros. Então, por exemplo, não seria diretamente afetado pelas medidas europeias, pelas medidas americanas. De novo, também, como a gente comentou brevemente no programa passado, a situação de um país para outro é muito diferente. Tá? Basicamente, você tem dois países superavitários, né, que são a Alemanha e os Países Baixos. Depois, de uma forma meio artificial também, você tem a Irlanda, mas que é uma espécie de paraíso fiscal para as empresas americanas, né? As multinacionais americanas no território europeu, então não conta. Então, na parte produtiva, na verdade, mais a Alemanha. Porque mesmo os dados em relação aos Países Baixos são poluídos, entre aspas, porque o porto de Rotterdam, maior e de longe porto de container da Europa, acaba sendo um dos principais canais de escoamento da produção alemã. Mesma coisa com Antwerp, no caso da Bélgica, bom, e na própria Alemanha tem Hamburgo, mas Hamburgo, o porto de Hamburgo é bem menor, na verdade, do que os portos de Antwerp e de Rotterdam. Então, na verdade, se a gente for olhar, a maior parte, a grande parcela do déficit americano em relação à União Europeia é devido à relação comercial bilateral dos Estados Unidos com a Alemanha. Tá? Então, na verdade, a pergunta que se coloca e como vão se posicionar, sendo que a situação é muito diferente de um país para outro, os países de forma conjunta. Não esqueçamos que a prerrogativa sobre a definição da política comercial para os países da União Europeia e da Comissão Europeia. É uma competência que foi abandonada pelos países membros à Comissão Europeia. Só que, obviamente, a Comissão Europeia não pode decidir sozinha, ela vai, na verdade, ela é uma caixa de ressonância das posições dos países membros. E a própria heterogeneidade que a gente observa na situação comercial desses países europeus vai fazer com que, e a gente já observa isso de forma relativamente clara, não vai ter uma atitude uma atitude comum aos países da União Europeia, por conta dessas diferenças justamente na inserção comercial, na relação comercial bilateral. Outro elemento que vai levar a uma dispersão, provavelmente, das posições e, obviamente, vamos dizer, a proximidade geopolítica que tem os países com os Estados Unidos. Sabemos que, com a notável exceção como se diz, da Hungria, do Orbán, né? Os outros países, por exemplo, da Europa Central e Oriental, que integraram mais recentemente a União Europeia, em geral, são muito alinhados com os Estados Unidos. Até porque tem uma presença pesada, né, de tropas americanas no seu território. Lembramos os episódios escudo antimíssil, etc. Enfim, tudo, e mais recentemente, obviamente, com a guerra entre Ucrânia e Rússia, esses dispositivos foram reforçados. Então, isso é um elemento também que vai entrar em linha de conta. Tá? Então, é difícil ter uma ideia do que vai ser feito. Porque se a gente for lembrar o que aconteceu em 2018, o Trump já tinha também feito esse tipo de sinalização, também tinha aumentado as tarifas sobre determinadas categorias, né, de produtos em proveniência dos países europeus, né, dos membros da União Europeia, porém, era muito mais limitado, obviamente, do que o que foi comentado. Porque, por enquanto, nada foi oficialmente proposto. O que a gente sabe é que os países europeus não escapariam ao projeto de uma espécie de alíquota mínima de taxas de importação que ficaria entre 10% e 20%, que falou o Trump em várias oportunidades. Mas como ele não brilha exatamente pela coerência, então, a gente não pode antecipar exatamente qual nível seria.
Mas seria bem mais, e bem mais generalizado a priori do que foi feito em 2018. Ou em 2018, houve medidas de retorção por parte da União Europeia. A ideia, na época, também era de focar os produtos que eram, em particular, oriundos de estados trumpistas, que tinham votado massivamente por Trump. Bom, agora, visto a vitória que teve o Trump, vai ser mais complicado, tá? Visto o fato também que, sei lá, se a gente pegar os empresas da Silicon Valley, que agora, pelo jeito, deram quase que uma guinada atrás do Trump, mesmo se a Califórnia não é um estado republicano, é amplamente democrata, deve permanecer. Bom, mesmo assim, você tem muitas empresas que abraçaram, entre aspas, o programa do Trump. Então, não sei o que poderia ser feito, tá? É muito difícil. E aí o problema, obviamente, é o impacto. Porque, se você for pensar, um país como a Alemanha tem optado, isso a gente comentou em programas anteriores, dedicados particularmente a um ou dois, né, que foram dedicados à economia alemã. A economia alemã, ela optou como principal fonte de crescimento, principal fonte de demanda agregada, né, para as exportações. Tá? Em detrimento, por exemplo, do gasto público, em detrimento, portanto, da demanda interna, que é meio estagnante, no caso da Alemanha, o que explica, aliás, porque não cresce muito. O problema da Alemanha já com essa opção é que, justamente, quando você passa a um comércio mundial que estruturalmente vai crescendo menos na última década do que o PIB mundial, portanto, há um processo de, vamos dizer, de desaceleração da integração das economias a nível internacional. Bom, o país que, não vou usar o epíteto, né, porque eu não gostaria de chocar o Eduardo, né, eh, que é, eh, que é, como se diz, filo-alemão, né? Eh, e a Alemanha fez uma escolha estratégica que não parece ser a mais acertada, tá? E de fato fica à mercê. E a gente viu, por exemplo, que no caso da relação com a China, a Alemanha e quem bloqueia, por exemplo, a adoção de medidas comedia justamente retorção comercial ou de aumento das tarifas dos produtos em proveniência da China, porque a China é um grande cliente para as suas exportações. Então, a Alemanha também, em um determinado momento, vai ter esse problema com os Estados Unidos. Porque a Alemanha precisa disso. Não esqueçamos que será 15 ou 20% da produção automobilística de luxo alemã, ou seja, que é produzido mesmo na Alemanha, né, e com conteúdo importado relativamente limitado, e exportado por os Estados Unidos. Se a gente for olhar as máquinas e equipamentos, também a gente chega a quase 30% da produção exportada, que é exportada para os Estados Unidos. Então, eu não sei como os Estados Unidos têm esse poder de ser o principal cliente da Alemanha, né? Ou junto, obviamente, ou em segundo lugar com a China. Bom, depois, obviamente, tem os outros países europeus que conta, mas é muito importante para a Alemanha. Bom, não sei o quanto a Alemanha realmente vai, entre aspas, peitar, né? Peitaria medidas de retorção muito forte contra os Estados Unidos. Mas isso é bom, só colocando as peças do quebra-cabeça. Tá? Então, eu acho que não vai ter uma atitude comum. Eu acho que, em última instância, como tem sido a tradição dos países europeus nas últimas décadas, na hora de enfrentar os desiderata americanos, eles vão, e a gente viu isso mais recentemente com a questão energética, com justamente eles vão acabar se inclinando. A Ursula von der Leyen já propôs que, para amenizar, para evitar isso, os países europeus se comprometam a comprar uma parcela maior ainda do gás e do petróleo dos Estados Unidos. Que curioso, porque no último programa a gente tinha falado isso como uma hipótese, mas já aconteceu, ela já fez essa proposta, tá? Então, está se concretizando o fato que nessa negociação
Infelizmente, para a Europa, ela não tem como se opor aos Estados Unidos, tá? Não tem uma tal assimetria econômica, uma tal assimetria geopolítica, que é isso que vai acontecer. E o último elemento que também foi mencionado pela von der Leyen é a parte de armamentos, mas que já foi bastante, em qual já avançou bastante esse processo de aumento das exportações americanas. Porque depois de 2022, depois da guerra, do início da guerra da segunda fase da guerra entre a Ucrânia e a Rússia, também as exportações americanas de armamento explodiram na direção dos países europeus, tá? É isso. Senhores, temos aqui uma hora e pouquinho de programa, então eu já vou aqui caminhando o final, Acho né? que o Eduardo queria fazer uma observação. Não, não, eu vou encaminhar, mas não vou falar que é isso. Ah, Aqui todo tá. mundo fala. Aqui é tranquilo, aqui todo mundo fala, não tem problema. Então, não, a gente não tem limite, né? Só que de vez em quando você dá uma arrumadinha aqui, mas vai ficar dentro daquilo que é esperado. Eu vou fazer o seguinte: então, para fechar, acho que o Numa já fechou, já falou bastante. Vou pegar aqui Bastianzinho e depois o Prado. Tá bom? Bastianzinho, vai lá. Vamos fechando esse botiquim aqui. Bom, então vou tentar ser breve, né? Oi, comecei o dia com o Neymar, né? E fechando com o filo alemão. Fila Realmente alemão, esses foi franceses, um eles têm dia. uns problemas com os alemães. Você não acha? O negócio tem que. Eu não vou nem me meter nessa Agora, história aí, que eu não quero nem um dia saber. inusitado, né, Bicalho? Não, eu Hoje sou de dia Cachoeiro de inusitado. Itapimirim, rapaz. O que que eu vou falar aí no filo alemão, nessas coisas? Eu sou de Cachoeiro, nem sei o que que é essas coisas. Bom, fazer alguns breves comentários, só que efetivamente breves. Tá? Começando com a questão da Europa. Tá? O que eu acompanhei hoje, ontem, é que eles têm falado em medidas retaliatórias contra as Big Techs, né? Que eles estariam se preparando para fazer medidas retaliatórias contra as Big Techs, no caso de serem é, de medidas contra o continente, contra o bloco, né? O Numa tocou num ponto que é importante, da importância do comércio intra-europeu, né, para os países membros, o que reduziria, né, a exposição desses países para eventuais tarifas por parte dos Estados Unidos. Agora, essa questão da importância do comércio intra-europeu pode reforçar, né, o projeto de expansão do bloco, né, de incorporação de outros países. Só que cada país novo que é incorporado aumenta a complexidade, né, de operar esse bloco, né? Quer dizer, é mais uma opinião, né? É mais um país opinando, tá? Com as suas características, com seus problemas, né? E o processo de expansão para o leste europeu suscitou uma série de questões, né, que são debatidas hoje na Europa. Agora, o que é a grande contradição para a Europa? O Luiz Carlos falou antes sobre os impactos, né, a desorganização da economia mundial que a pandemia provocou, né, dos eventuais riscos de algo similar acontecer agora, com uma sucessão de medidas retaliatórias vindas de diferentes lados. Bom, quando houve a pandemia, um entendimento que ocorreu em vários países, e certamente na Europa, era da necessidade justamente de internalizar eh, segmentos da cadeia, das cadeias globais de valor, tá? Para reduzir a dependência, por exemplo, de importações chinesas. Quando começa a guerra na Ucrânia, eles vão dar a partida num movimento de redução da exposição à Rússia. Tá? E agora, né, com o advento do Trump 2, teriam que fazer um movimento de redução da exposição aos Estados Unidos. Aí fica complicado, né? Você tem que simultaneamente reduzir exposição, né, à China, aos Estados Unidos e à Rússia, né? Então, quer dizer, esse talvez seja um bom exemplo dos dilemas contemporâneos do continente europeu. Voltando aos Estados Unidos, questão do impacto da energia barata.
Numa tem toda a razão quando fala que esse impacto, né, é muito variável entre os diferentes setores, é muito heterogêneo. Agora, isso também é válido para a questão das importações, né, de insumos. Depende muito de qual é o setor, né, do que está sendo importado, de que setor que se está falando, e o impacto também da saída dos imigrantes tem igualmente efeitos heterogêneos, né, do ponto de vista da economia norte-americana. Quer dizer, há setores que são mais afetados do que outros com a redução da mão de obra imigrante. Agora, ele tocou num ponto que me parece muito importante, que é esse movimento, né, que haveria nos Estados Unidos, mas que com possibilidades não desprezíveis de ser depois copiado para o resto do mundo, como aconteceu nos anos 80 e 90, né, depois do governo Reagan, de reenquadramento dos trabalhadores. Porque o movimento de reenquadramento dos trabalhadores num contexto em que a inteligência artificial tende a provocar nos próximos anos, né, e certamente na próxima década, eliminação de diversos postos de trabalho. Então, isso cria um cenário muito preocupante do ponto de vista dos seus impactos sociais. E, na verdade, a inteligência artificial, né, ela traz dois grandes desafios, né, que, por um lado, ela vai eliminar postos de trabalho, e, por outro, né, que ela é um setor, os setores das big techs, enfim, ligados à inteligência artificial, são energointensivos, né? Quer dizer, eles consomem muita energia, né? Tendem a criar com seus data centers uma demanda colossal, né, por energia, num contexto em que, por questões climáticas, né, por questões planetárias, né, o mundo está tendo que pensar e tocar um processo de transição energética. Então, pegando todos esses elementos, o que a gente tem é um mundo muito desafiador para os próximos anos, na verdade, para as próximas décadas. Valeu, Bastiazinho. Pradinho, fecha essa bagaça. Bem, eu vou tentar ser bem rápido. Acho que a gente cobriu bem a Europa e vários outros locais. Eu queria só terminar com a questão que parece ser o núcleo da guerra comercial contemporânea, que é a relação com a China. Toda a discussão era: é possível conter ou não conter a China? Depois de olhar, eu passei a semana olhando vários números. Eu estou absolutamente convencido que a capacidade americana de contenção da China é muito limitada, por várias razões. Você pega os principais produtos de exportação da China para os Estados Unidos, são produtos que a China tem várias outras opções. Quer dizer, mais uma vez, são smartphones, computadores portáteis, baterias de lítios, brinquedos, consoles de videogame. É muito diversificada a exportação desses produtos da China. Então, a capacidade de causar um grande problema da China é muito limitado. E algumas coisas que me surpreenderam. Por exemplo, vamos pegar agora a questão dos carros elétricos. Para minha surpresa, esse é um número que eu encontrei: a metade da produção da Tesla é feita na China, em Xangai. Um terço dessa produção, a maior fábrica da Tesla é essa de Xangai, né, com a capacidade de 950 mil modelos, sendo que um terço dessa produção é exportada, e a Tesla depende muito do mercado chinês. Em contrapartida, os Estados Unidos praticamente não importa carro elétrico da China. O mercado de carros elétricos internos da China é que é a coisa mais importante, e para outros lugares também.
Ou seja, a alavancagem, a capacidade de impor uma derrota à China, como aconteceu com o Japão na década de 90, parece muito limitada. Então, mais uma vez, terminando, a meu juízo, e eu acho que quem pegou isso logo de início foi o Numa, quem vai sofrer mais com as guerras comerciais atualmente vão ser os países mais próximos dos Estados Unidos. E, curiosamente, quem vai sofrer menos são os seus principais adversários, em especial a China. A minha única dúvida para terminar aqui o programa é como é que nós ficamos, porque se por um lado um maior acirramento das relações da China com os Estados Unidos beneficia o Brasil pelo lado das exportações, pode aumentar as exportações de agrobusiness para a China. Por outro lado, se os Estados Unidos, com essa estratégia, resolver enquadrar a totalidade das Américas, pela nossa localização, nós podemos sofrer muito com ações americanas. Então, isso é grande incógnita, não dá para responder agora, mas eu entendo que esse é o grande fator de preocupação daqui por diante. É isso aí, Bicalho. Eu acho que a gente passou muito tempo discutindo Não, isso, tudo mas é um bem. assunto muito instigante, né? A gente está sempre aqui. Essa conversa rende, e às vezes ela rende mais, rende menos, mas ela sempre rende aquilo que ela tem que render, né? Queria agradecer a vocês três. Grande Numa. A gente se vê brevemente, né? Pessoalmente, a gente se vê breve. Bastianzinho, pode pegar o helicóptero agora e voltar para Mangaratiba, lá para suas pagar aquelas negócios lá. E Pradinho, valeu, muito obrigado. E um grande agradecimento aos nossos amigos, às nossas amigas que nos acompanham nessas nossas conversas. E a gente se encontra aqui no canal do Instituto de Economia da UFRJ, no próximo Conversas sobre o Mundo Contemporâneo. Se cuidem, né? Vocês todos, vocês todas, e vida que segue.